Boa tarde, é um prazer receber todos vocês que nos assistem. Eu começo pedindo desculpas por esse pequeno atraso, mas nós vamos iniciar agora a mesa redonda H1, Literatura e Visualidade. Eu gostaria de agradecer muitíssimo à diretoria da Abraplip, a comissão organizadora do Congresso, pelo convite para mediar essa sessão, sobre um tema que me é muito caro e com colegas por quem eu tenho grande admiração. Me apresentando rapidamente, eu sou Mônica Gemílio Fagundes, da UFRJ, e vou, então, mediar essa sessão, que tem como convidados o professor José Cândido Oliveira Martins e a professora Suzana Antunes. Nós estamos ainda aguardando a chegada do professor Cândido, acreditamos que seja algum problema com o horário, esperamos que ele possa chegar e participar da sessão conosco, mas eu passo, então, a apresentação da professora Suzana Antunes, com muito prazer em recebê-la. A professora Suzana Antunes é doutorada pela Universidade de Massachusetts, Amherst, nos Estados Unidos, especializada em literatura contemporânea portuguesa e brasileira e em estudos africanos lusófonos. Ela é atualmente coordenadora do programa de português e também professora de língua, literatura e cultura lusófona na Universidade de Wisconsin, em Milwaukee. Das suas publicações, eu destaco que ela foi coordenadora do livro 30 e Muitos Anos de Servidão, ensaio sobre Jorge de Sena em honra de Mestre de Sena, que saiu publicado em 2016, e Rememorando Daniel de Sá, escritor dos Açores e do Mundo. O trabalho que a Suzana nos apresenta hoje se chama O Império dos Sentidos em Adornos, de Ana Marques Gastão. Suzana, com muito prazer, com muita alegria, a palavra é sua. Muito obrigada, Mónica, pelas suas palavras sempre tão calorosas e tão gentis. Também aproveito para agradecer e dar os meus parabéns à organização deste evento extraordinário. Muitos parabéns e, uma vez mais, muito obrigada pela oportunidade que me foi dada para poder, então, falar um pouco sobre o Império dos Sentidos em Adornos, de Ana Marques Gastão. Eu vou, então, partilhar um PowerPoint que tenho e penso que será possível a partilha. Não aconteceu. Parece-me que não. Novamente. Vou fazer novamente a partilha. Parece que hoje a tecnologia não está do nosso lado. Alguém pode me dizer se está sendo partilhado um PowerPoint ou não? Agora está aparecendo a sua tela, Suzana. Na primeira tentativa, não. Mas não está o PowerPoint, está a sua tela. Então vou fazer novamente. Há aqui, então, algum problema, porque estava tudo certo, não era? Sim, no teste deu, mas vai funcionar. No teste funcionou também. Então vamos novamente. Vamos. Vou tentar mais uma vez, porque me parece que sei qual é o problema. Pronto. Acho que descobri qual é o problema e é só uma questão de segundinhos. Não se preocupe que temos tempo. Aqui está. O que é bom sempre aparece. Mónica, por favor, está tudo ótimo? Tudo ótimo, perfeito. Pronto, então é sobre o Império dos Sentidos em Adornos, de Ana Marques Gastão, que esta comunicação vai focar. Ana Marques Gastão, para além de Adornos, um livro publicado em 2011, publica desde 1988, com Tempo de Morrer, Tempo para Viver, ao qual se seguiram publicações regulares.
Terra Sem Mãe, 3 vezes Deus, em coautoria com António Rego Chaves e Armando Silva Carvalho, Noturnos, A Definição da Noite, Nós, Noodles, Lápis Mínimo, O Falar dos Poetas, As Palavras Fraturadas, um conjunto de ensaios. Também El de Lisboa, Esperança e Desejo, Aspectos do Pensamento Utópico Barroco, O Olho e a Mão, com Sérgio Nazar Davi, em 2018. Neste momento está em pré-venda o último livro de Ana Marques Gastão, uma novela intitulada A Mulher Sem Pálpebras, que vai ser apresentada em Lisboa no próximo mês de novembro, ainda com data a definir, e a apresentação estará a cargo de Maria Itelvina Santos. No Porto, a apresentação está agendada para o dia 4 de dezembro e contará com a presença e com a apresentação de Pedro Eiras. Gostaria de iniciar esta minha abordagem a Adornos partilhando uma citação de Ivete Centeno que, traduzida para português, será mais ou menos assim. Não estamos a falar de sensibilidade feminina no sentido mais óbvio do termo, mas de um refinamento da alma e de uma capacidade de evocação poética, a sublimação dos sentimentos através de um olhar fresco, limpo, purificado na sua mínima simplicidade. Partindo das palavras de Ivete Centeno, a propósito da obra de Ana Marques Gastão, destaco a ideia de uma sublimação de sentimentos em mínima simplicidade, ideia que me conduz através do Império dos Sentidos no livro Adornos, de Ana Marques Gastão. O título desta apresentação remete, como se sabe, para o filme do realizador japonês Nazija Ozima, um filme de 1976. Não que haja uma relação direta entre o filme de Oshima e Adornos, de Ana Marques Gastão. No entanto, o que Adornos também propõe é uma peregrinação pela vida intensamente coreografada pelo império que o corpo desenha através dos sentidos. E a propósito da ideia de peregrinação em Adornos, cito as palavras de Ana Marques Gastão numa entrevista publicada em agosto passado no Journal of Lusophone Studies, quando eu lhe perguntava exatamente se a poesia também surge do corpo. Cito então as palavras de Ana Marques Gastão. Quem escreve o poema é o corpo, o que não deixa de ser um mistério. A poesia procura o sentido do sentido. Talvez por isso, em Adornos, eu tenha criado uma poética dos 5 sentidos, que simboliza, afinal, a nossa peregrinação pela vida. Prefiro, no entanto, por vezes, pensar naquilo que os orientais designam por operação zen da suspensão da mente, a partir do que entendo ser a página enquanto projetora da consciência, algo semelhante ao ecrã. Fim de citação. Interagindo então com as palavras de Ana Marques Gastão a propósito da ideia de peregrinação pela vida através da poética dos sentidos, devo ainda acrescentar que em Adornos são múltiplos os elementos que, na minha perspectiva, interagem com a ideia de peregrinação. Neste ponto, gostaria de referir a tese de mestrado sobre Adornos, de Carolina Leite, uma tese defendida em 2020, onde algumas daquelas presenças são referidas. De entre as inúmeras possibilidades que se constatam, destaco a presença nítida da ideia de corpo em interação com o erótico e o sagrado, a existência de uma arte poética assente nos 5 sentidos, a presença da religiosidade e da ciência em comunhão com os sentidos
e, como constata Carolina Leite, a relação entre palavra e imagem como experimentação e reinventação do barroco. Abro um parênteses para tecer breves considerações acerca da estrutura formal de Adornos, uma estrutura que claramente aponta para uma peregrinação pela vida através dos sentidos. Adornos é composto por 60 poemas, distribuídos por 5 secções ou 5 partes, com 12 poemas em cada uma das secções. Neste conjunto de números que Adornos internaliza na sua estrutura formal, refiro alguns aspectos baseada na simbologia propostos por Jean Chevalier e Alain Gerbrand. O número 12 simboliza o universo no seu desenvolvimento cíclico espaço-temporal e ainda na sua complexidade interna. O número 12 simboliza também as medidas de tempo, os 12 meses, as 24 horas do dia divididas em 12 mais 12. 12 é também o número dos deuses do Olimpo, dos apóstolos da Bíblia Sagrada e dos corpos celestes do zodíaco. Ao número 12 está ainda associada a busca pela perfeição e pela verdade. Ficam registados estes detalhes mínimos, os quais encontram paralelo nas palavras de Ivete Centeno ao referir a mínima simplicidade da escrita de Ana Marques Gastão. Voltando de novo à estrutura formal de Adornos, refiro que a cada uma das partes corresponde um dos 5 sentidos que se apresentam, então, da seguinte forma. A primeira parte, intitulada Antevisão, que propõe peregrinações antes da visão, tal como sugere a palavra antevisão. A segunda parte intitula-se O Rapto, a qual privilegia o sentido do tato em movimentos e gestos subtis. Ondulações é a terceira parte de Adornos que nos conduz ao sentido da audição. Inflorescências, a quarta parte, privilegia o sentido do olfato, que, segundo Michel de Serres, é, e cito, o sentido do singular. Fim de citação. E a quinta e última parte, intitulada Confeitos, conduz-nos ao sentido do paladar e, mais especificamente, diria, para o paladar doce, uma vez que a palavra confeitos significa um grão, geralmente pequeno e de erva doce coberto de açúcar. Por outro lado, o verbo confeitar significa uma ação para cobrir algo com açúcar e, em sentido figurado, induz à ideia de adoçar para iludir, dissimular. Ideias que deixo registadas, talvez, para outras possibilidades. Fisiologicamente, os 5 sentidos revelam-se através do conjunto de impressões externas captadas pelos órgãos sensoriais, os quais permitem a interação entre o meio externo e o meio interno, num jogo de emoções resultantes de estímulos a que o ser humano está constantemente exposto. Do resultado daquele jogo interativo, conquistam-se sensibilidades e percepções que engrandecem a vida humana em diferentes domínios. Afinal, o que seria de nós, seres humanos, sem os sentidos? No entanto, a ascensão de uma cultura mecanicista baseada numa tecnologia ascendente e tornada quase, se não mesmo, imprescindível à vida do homem, é visível o distanciamento que o ser humano tem vindo a construir relativamente a uma das características adjacentes à sua gênese física e psicológica, a sensorialidade e a sensualidade que os sentidos oferecem. Desta forma, o mundo tem-se vindo a revelar
sob muitos prismas, um lugar onde cada vez menos se apela à importância da essência dos sentidos, os quais desempenham um papel fundamental na vida do ser humano e nas relações que estabelece, como afirma David Le Breton, e cito: a percepção dos inúmeros estímulos que o corpo é suscetível de recolher a cada instante resulta da função de pertença social do ator e do seu modo particular de inserção num sistema cultural. Fim de citação. Como anteriormente referido, são múltiplas as interpretações e os itinerários que Adorno nos oferece. Por agora, detenho-me na ideia de peregrinação pela vida através dos sentidos, palavras de Ana Marques Gastão, uma peregrinação que resgata um império sinestésico que tece palavras com vidas secretas, as quais transpõem tempos e lugares. Por outro lado, trata-se ainda de uma peregrinação que também anseia por encontrar um sentido outro para a partilha de uma outra sensibilidade, a qual os 5 sentidos fisiológicos não contempla. A palavra peregrinação, do latim per agros, ou seja, pelos campos, significa, em primeira instância, uma jornada realizada por um devoto de uma dada religião a um lugar considerado sagrado. O ato de peregrinar e as peregrinações ocorrem desde os tempos mais remotos em que predominavam os costumes ou os ritos pagãos. São vários os exemplos de peregrinações e a este propósito refiro a peregrinação a Finisterre, ao fim da terra, na costa ocidental de Galiza, onde os peregrinos acorriam para ver o Deus Sol a desaparecer no mar. As peregrinações, ao longo da existência da humanidade, constituem-se como movimentações, deslocações em busca de algo ou por algo. No entanto, devemos também ter em conta que o ato de peregrinar não implica unicamente movimento no sentido de deslocação física. A ideia de peregrinação também apresenta um sentido e um valor acrescidos, subjacentes ao movimento, que se concretiza na deslocação espiritual, sempre e ainda em busca de algo ou por algo. Subjacente à ideia de movimento, deslocação, caminhada, refiro o texto do poeta norte-americano Archie Randolph Ammons, intitulado A Poem is a Walk. Um poema é uma caminhada. Um texto que foi apresentado no International Poetry Forum em Pittsburgh em 1967. No seu texto, Ammons estabelece um paralelo entre a ideia de caminhada e o poema, referindo que a caminhada real e ou fictícia, tal como a ideia de peregrinação, se constitui com o propósito de busca interior, de autoconhecimento e de apreensão do mundo. Desta forma, o poema será como um movimento da peregrinação, ou seja, a exteriorização de uma busca interior no sentido de que, quer o poeta, quer o peregrino, ambos partem de uma necessidade intrínseca que se expressa ou materializa sob a forma de um poema ou sob a forma de uma peregrinação. Neste sentido, volto a Ana Marques Gastão e mais precisamente ao seu livro de ensaios intitulado As Palavras Fraturadas, onde afirma, e cito, que o poeta é um viajante, um ser itinerante, um microgrânulo andante. Fim de citação. Embora poema e movimento sejam, segundo Ammons, entidades completamente distintas, curiosamente o poeta norte-americano propõe a ideia de correspondência entre poema e caminhada, baseada em 4 aspectos comuns fundamentais, a saber: ambos
fazem uso do corpo e da mente num envolvimento total. Ambos são irreproduzíveis. Ambos traçam idas e voltas que dão forma, quer ao poema, quer à caminhada. Em ambos se manifesta a emoção. Para Ammons, e cito, a emoção do poema e da caminhada não pode ser nem extraída, nem contemplada. É irreproduzível e ilógica. Não pode ser transferida para outro corpo. Fim de citação. A minha peregrinação através da poesia imagética ou visual de Adornos é coadjuvada pelo conjunto de 6 tapeçarias medievais intituladas La Dame à la Licorne, de autor e data desconhecidos, pensando-se, no entanto, que remontam ao século XVI. Recordo que estas 6 tapeçarias estão expostas no Musée Cluny, o Museu Nacional da Idade Média, em Paris, e que aludem exatamente aos 5 sentidos, aos quais se acrescenta uma 6ª tapeçaria que tem sido alvo de várias interpretações e que apresenta como título À mon seul désir, título que por vezes também aparece unicamente como Mon seul désir. Para esta apresentação, e devido ao tempo, obviamente, selecionei a secção de Adornos intitulada O Rapto, e ao rapto associo exatamente, e como é óbvio, a representação do sentido do tato. Portanto, o que vou focar a partir de agora será a secção de poemas em Adornos, O Rapto. Inerente ao significado do verbo raptar, destaco, por um lado, o movimento físico, que é a ação de arrastar, de levar à força, e, por outro lado, o estado de quem se encontra maravilhado, encantado, em contemplação mística, em êxtase. Para a concretização real da imagem do movimento físico subjacente ao verbo raptar, é necessário que o toque exista entre o raptor e o raptado. Esse toque é experimentado no encontro da pele com a pele e consumado através do sentido do tato. Nesta correspondência, estamos perante a ideia de impresença, conforme afirma José Gil em Metamorfoses do Corpo. A impresença da pele, do maior órgão do corpo humano, que só se sente quando ativado pelo tato. A pele e o tato constituem-se numa relação de interdependência, sendo a pele o tecido por onde circulam todos os sentidos, como refere Michel Serres, e cito: a pele serve de elo, ponte, passagem entre os sentidos, parede meia, coletiva, partilhada. Fim de citação. A pele forma a tela de fundo, o contínuo, o suporte dos sentidos. É o denominador comum de todos os sentidos, recebendo-os a todos, tal como uma página em branco recebe o resultado das nossas emoções. Nesta capacidade de profusão que assiste a pele, nela perduram, e cito novamente Michel Serres, categorias ténues de visível ou de audível, os claro-escuros e os sussurros. Nela permanecem o invisível do visível, os inaudíveis da música, a surda carícia da brisa leve, os imperceptíveis. A suavidade do sensual povoa a pele. Fim de citação. Tal como um tecido, a pele enruga-se, adapta-se, e mais do que um simples véu dos órgãos dos sentidos, a pele oferece-lhes a direção dos caminhos complexos com que os une, atando-os com nós,
subterrâneos e combinando-os como as cores de uma paleta. A propósito das 6 tapeçarias medievais, refiro a Poética dos 5 Sentidos Revisitada, um livro organizado por Gilda Santos e Horácio Costa, que congrega 6 reflexões sobre cada uma das tapeçarias medievais e, consequentemente, 6 ensaios que revisitam as reflexões publicadas há 30 anos, a quando da saída da Poética Revisitada em 2010. O texto sobre o tato, o sentido que escolhi para esta apresentação, é de Anna Atherley e a revisitação do texto de Atherley é de Gilda Santos. No texto de Atherley, um dos aspectos que é salientado é o trabalho das tecedeiras na oficina de tecelagem, e cito: as tecedeiras sentam-se em bancos de madeira, trabalham ligeiramente curvadas para a frente, às vezes conversando, às vezes cantando. Os seus cabelos estão presos em nós, em tranças, em rolos e espirais. O valor gráfico dos cabelos só é comparável ao valor tátil da sua textura. Tecer imagens com os dedos, lembrar o mundo acumulando fios, criar as imagens com a pele. No fundo simétrico e constante, tecer a irregularidade das imagens. E um pouco mais à frente, Anna Atherley acrescenta: nenhum gesto é igual, nenhuma sensação é igual. De repente, rolar pelo tapete de pele, sentir com o corpo todo. Fim de citação. De igual modo, o ruído do tear, semelhante a um coração de tábuas, é ouvido. As mãos como asas e a pele dos braços querem chegar mais longe. E, como nota Gilda Santos no texto revisitado, o movimento de alargamento temporal é nítido. Se a tapeçaria existe porque houve tecedeiras, estas dependem de fios previamente produzidos para exercerem o seu ofício. Remetendo diretamente para a ideia de metamorfose associada ao bicho de seda que Anna Atherley descreve como, e cito, carnudo, e onde os seus anéis lembram as ondulações da tapeçaria futura. Fim de citação. No texto de Gilda Santos, destaco também uma reflexão acerca do ato de criação, e cito: criar é necessidade visceral, acrescentando o emergir da voz assumidamente subjetiva, lírica, que após surpreender o instante da metamorfose, vai num crescendo sinestético e osmótico, adentrar mais e mais o ser que criou no texto, confundindo-se com ele, a ponto de penetrar-lhe o âmago onde se dá a gestação da linha essência, linha da seda, linha da escrita. Fim de citação. Esta citação transporta-me para 3 poemas, então, que selecionei da secção O Rapto de Adornos. O primeiro poema que selecionei tem por título Pregadeira e vou passar a ler. Coso o botão, a linha de sangue, prego à página, cedo à seda, semeio outro nó. Lesto, embalo ao peito, digo, meu anjo e anseio, sou uma pregadeira de aço e pó. Neste poema é clara a analogia entre pregadeira, tecedeira e o processo de criação. Realço 2 detalhes que me parecem pertinentes. A antítese do último verso, aliás, bastante recorrente em Adornos. Nos versos sou uma pregadeira de aço e pó, podemos pensar que a pregadeira, ou a tecedeira, ou a costureira é de aço porque usa a agulha. Em sentido figurado, a pregadeira, a tecedeira ou ainda a costureira é de pó quando usa o carvão para escrever, transformando-se a pregadeira na poeta num processo metamorfósico aliado
à criação. Por outro lado, a ideia de nós, ou nó, é expressa no poema Pregadeira, sinónimo de vínculo, ligação, laço apertado, ponto onde se encontra uma dificuldade, articulação das falanges dos dedos, do corpo, a parte espessa e mais dura, na madeira e no mármore. Remete-nos para a ideia de acoplagens subterrâneas que subtilmente vão aproximando todos os sentidos. Depois de Pregadeira, partilho o poema Degrau, aliás, um poema que Cláudia Amorim refere no seu artigo intitulado O Fio Ténue e Áspero da poesia de Ana Marques Gastão, a propósito da presença das mãos como suporte, e cito, necessário ao pensamento. Fim de citação. Neste poema, de novo, o encontro entre opostos e a presença de um tato numa distensão para alcançar dimensões outras que não as captadas unicamente pelo sentido do tato. Subo um degrau, não de madeira, em terra esquiva. O pé pede repouso e uso um passo mais. Mais 2 passos e seria o paraíso, a raiz do suplício. Sorrio, áspera, e penso com as mãos. A vida é um sopro. Não consigo ler o resto, porque tenho uma etiqueta à frente, mas as últimas palavras do poema são taftá, ou monstro. O poema Degrau, como podemos verificar, também apresenta uma reflexão sobre a vida que nos é apresentada como um sopro invertebrado, sem coluna vertebral, sem sustentação e que simultaneamente apresenta 2 faces. Uma delas composta por um tecido de seda urdido com fios brilhantes e retilíneos e a outra simplesmente monstruosa. Taftá ou monstro, exatamente as 2 últimas palavras do poema Degrau. Um outro poema que selecionei trata-se do poema Teia, onde a simbologia da peónia é bastante significativa. A peónia, com uma simbologia extremamente importante na China, como símbolo de arte, honra e beleza. No Japão, simboliza a felicidade, a prosperidade. Também na mitologia grega, a beleza escondia-se na peónia, associando-a também à timidez e ainda à proteção. As imagens visuais associadas à peónia, ao gesto e ao tato revelam também e ainda a cautela, a prudência, o segredo, o esconderijo, a modéstia e a proteção. A inter-relação que se observa nos poemas referidos, Pregadeira, Degrau, Teia, é recorrente ao longo dos 60 poemas de Adornos. Por esta razão, considero que Adornos apresenta uma poesia que também se tece numa ideia que considero ser de poesia em origami. Como sabemos, origami é uma técnica japonesa que consiste numa arte de dobrar papel sem o uso de cortes ou de colas, construindo pequenas esculturas. Etimologicamente, a origem da palavra advém das junções dos termos em japonês ori, dobrar, e kami, papel. Tradicionalmente, as figuras representadas são elementos da natureza, como animais e plantas, com significados específicos. Por que falar em origami? Voltando à estrutura formal de Adornos, numa primeira abordagem, poder-se-á afirmar que a cada parte de Adornos corresponde claramente um dos 5 sentidos bem definido e delimitado. No entanto, os sentidos nos poemas de Adornos dobram-se uns nos outros, tal como o origami, sem recorrer a cortes ou a colas, construindo simultaneamente pequenas esculturas
semi-autónomas. A presença dos sentidos acontece através de um processo de osmose que transita através da permeabilidade do corpo que escreve. O poema Adornos, primeiro poema da secção Ondulações, concentra esta ideia de sentidos em circulação por osmose. Valho-me de um ouvido que quase não ouve porque vê, em retrocedido olhar do touro as asas. Ó incorrupta voz de suaves fragrâncias e tons de cáscara não exasperado, é teu lugar de adornos. Ainda de Ondulações, o poema, ou um excerto do poema, Retorno Imperceptível, a demonstrar a osmose e a construção em origami, alongo com os dedos o ruído dos cabelos. A presença nítida do encontro entre tato e audição. Em Confeitos, o poema Sumptuoso Rosto, onde se declara: queria ver por dentro das artérias o sabor do teu sumptuoso rosto que não vejo, ouvir a brancura aguda de uns olhos sanguíneos que me não veem, provar a espaços de um tenebroso corpo, dúbio de impaciência, ansioso e contido, ramos por nós ardido, mas que me alumia em abundância num movimento de exalação acre. De poema para poema, Adornos também é ciência exata, que se nutre e que se autonutre do detalhe mínimo e orgânico. Veja-se, por exemplo, o excerto do poema Impressão Não Digital, onde a exatidão do olhar funciona desta forma, e cito: como um estilete de ponta aguçada, o olho fixa, intermitente, a volátil impressão não digital, é sinopse de um saturado real. A ideia de peregrinação e de poesia em origami possibilitam um contínuo debruar de pestanas, uma ideia raptada ao poema Pestanas em Folha, de Antevisão. E porque ouvir é um parto silencioso, último verso do poema subscrito, de Ondulações, por isso, olha, vê, escuta o som impaciente da lenha afundada no sal, conta a história, repete a única história que te faz viver. Fim de citação e final do poema Selenha, inserido na secção Confeitos. Poesia nutritiva e orgânica, porque extraída de todos os órgãos, de todos os sentidos, Adornos reveste-se de uma densidade microscópica onde o bisturi deve exercer toda a sua eficácia microsensorial para captar uma fluidez subterrânea conduzida pela bússola do sentir, a qual procura uma direção apaziguadora, porque também se trata de poesia baseada no amor, como nos indica, por exemplo, os tons vermelho escuro, o vermelho zarcão e ainda os tons cáscara da poesia de Adornos, aliás, cores igualmente presentes nas tapeçarias medievais. A feminilidade, presença marcante ao longo dos 60 poemas de Adornos, também se acentua na presença da cor vermelho zarcão, uma vez que o vermelho escuro representa o noturno e o feminino, em oposição ao vermelho claro, que representa o diurno e o masculino. Vermelho, que por sua vez também simboliza o fogo, o sangue, a paixão, como se pode constatar no último poema do livro intitulado Chá Vermelho Ferro. Fosse teu corpo um bule, exuberante e esguio, de rosto oculto e mãos como hastes a vermelho ferro, e da tua boca se soltasse um vento sem teto que de fumo desenhasse um jardim de ubres silvos, tornar-me-ia eu
num tu, em meu, nada de alto colo e formato fruto, asa em ança, moldada em chama, por ti ateada, ferina e triangular. Para terminar, recomeçando os dois a moldar o pomo em forma de crista. Ao lado do percurso que Adornos propõe, Ana Marques Gastão, fazendo uso da alquimia da palavra e da partilha do seu sensível, parafraseando Rancière, procura a substância mínima na fenda e na interseção dos sentidos, trançando e destrançando ao longo da peregrinação pelo império dos sentidos, os filamentos, ora sedosos, ora ásperos, que buscam na intimidade sentidos maiores, transformando o que poderia ser conotado com enfeites em anti-adornos, uma transformação que acontece pela mínima simplicidade e pela máxima essencialidade dos sentidos. Neste contexto, Ana Marques Gastão convoca ainda o sexto sentido que se enraiza no ninho do coração e do espírito, que, em conjunta peregrinação, seguem rumo ao encontro, exatamente ao encontro como Amon Seul Désir, onde os 5 sentidos se reúnem para atingir a perfeição, a totalidade, permitindo simultaneamente o encontro consigo mesmo. Como sabemos, na Idade Média, este movimento de internalização estava ligado e significava coração, no sentido filosófico, amoroso e também no sentido carnal. Em Adornos, tal como nesta tapeçaria consagrada a Mon Seul Désir, é possível seguir o licórnio na sua transcendência e sublimação. Ele é o músico, o bailarino, o acrobata e o animal que representa, como afirma Michel Serres, o domínio tácito do tátil. Em Adornos, a peregrinação é tecida fio a fio, galgada de grau a degrau, escrita sílaba a sílaba, a pó e aço, purificados na mínima simplicidade da poesia de Ana Marques Gastão. Palavras de Ivete Centeno, com que iniciei e com que termino por agora esta apresentação. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada a você, Suzana, por essa belíssima apresentação. Eu fiquei aqui ouvindo e pensando que você também estabelece uma relação tátil com o livro da Ana Marques Gastão, não é? É uma leitura pele a pele, se é que nós podemos dizer dessa maneira, ali muito junto aos textos, mas com um contato que é realmente pele a pele, né? Experimentando junto esses poemas, a composição toda do livro, mesmo essa imagem do origami, que eu realmente me pareceu um achado, né? Pensar essas sessões como origamis que vão, né, se dobrando uns sobre os outros, ou uns a partir dos outros, também é uma imagem muito tátil e que conversa muito com a poética desse livro, que ela própria, né, a própria Ana, vai identificar como uma poética dos 5 sentidos. Então, muito obrigada, foi realmente um prazer ouvi-la. Obrigada, Mônica. Nós não temos, infelizmente, a presença do professor José Cândido Oliveira Martins. Então, o que eu vou fazer é passar, né, uma conversa com a Suzana, com a leitura da Suzana. Gostaria de saber se o público tem perguntas, comentários. Mas eu vou... sim, temos aqui, então, né, a Conceição Guimarães, encantada com a belíssima leitura. Bom, a Cláudia Amorim dando os parabéns também, o recorte preciso e a análise muito arguta, realmente, não é? É uma beleza de análise. Bom, enquanto as pessoas pensam um pouco, Suzana, Sérgio Nazar dando os parabéns também, né? Leitura minuciosa e atenta.
Uma coisa que me ocorreu, Suzana, e que certamente é uma dificuldade na leitura desse livro e da sessão específica que você escolheu, né, para ler com mais calma neste trabalho, que é o Rapto sobre o Tato, talvez a singularidade desse tipo de imagem que não passa pela visão e que, de certa forma, precisa cancelar mesmo a visão, né? Aqui, o sentido que apela mais quando se trata de imagem, mesmo quando se trata de imagem poética, não é? Nós tendemos a tentar ver ou a achar que o poema nos dá a ver, nos dá alguma coisa a ver. Nos poemas que você trouxe, especificamente dessa sessão, me chamaram a atenção, por exemplo, 2 versos, quando no poema Pregadeira, ela diz, cedo a seda, né? É um ceder mesmo, não é? Um abrir mão de alguma coisa, talvez a gente pudesse ler dessa maneira, cedo a seda, esse tecido que tem um apelo tátil tão significativo. Depois, no poema Degrau, penso com as mãos. Né? Então, também, aí é abrir mão da lógica, né? É pensar de uma outra maneira. Não é também o caeiro que vai pensar com os olhos, é pensar com as mãos. E isso é difícil, né? É um trabalho difícil para quem compõe esse tipo de imagem, para o poeta que compõe essa imagem, mas também para o leitor, como se nós precisássemos aprender um outro registro, uma outra dimensão de experimentação. E, claro, vamos ter que fazer isso várias vezes ao longo da leitura desse livro. Né? Mas eu queria perguntar a você se seria possível desenvolver um pouco essa ideia de uma singularidade de uma imagem tátil, né? De uma imagem que se centra no tato. Muito obrigada, Mónica, e aproveito também já para agradecer os comentários generosos, muito obrigada. Estou a ver também um comentário da poeta. Um comentário da Ana Marques Gastão, vamos só, não é? Porque temos a poeta nos assistindo, conversando conosco, a autora agradece com um origami e uma peônia. Muito obrigada. Então, em Adornos, todas as secções ou todos os sentidos são singulares e apresentam todos eles singularidades que, tal como você mencionou, Mónica, não se apreendem com uma leitura com 2, nem com 3, nem com 4. No entanto, a minha escolha pelo tato deveu-se também ao facto de Adornos me levar a pensar que, de facto, o tato parece, não sei se estarei certa, mas parece que não é um dos sentidos ao qual damos tanta importância como damos, por exemplo, à visão, que eu acho que é um dos sentidos que nós naturalmente privilegiamos. Mas, de facto, quando eu comecei a entrar em profundidade nos poemas de Adornos, comecei a pensar exatamente nisso, na questão do tato não ser um sentido aparentemente que nós dignificamos. E há um detalhe que eu não falei, mas já agora aproveito para falar. Nas secções de Adornos, portanto, temos antevisão. Eu vou chamar aqui a atenção para um detalhe. Temos antevisão, temos o rapto, temos ondulações, temos inflorescências e temos confeitos. De facto, rapto é a única secção onde o artigo definido antecede a palavra. Portanto, este detalhe também me chamou a atenção, porque nenhuma das outras secções tem ou apresenta o artigo definido antes, mas
o rapto aparece exatamente desta forma, o rapto. E então há aqui houve um conjunto de pequenos detalhes, de pequenas situações que me começaram então a chamar a atenção. E depois, claro, com as leituras, nomeadamente sobre a questão da pele, que de facto é o nosso maior sentido em termos de ocupar espaço, não é? O facto de a pele só se sentir quando exercitada pelo sentido do tato. Então, tudo isso me levou a que a minha leitura se debruçasse mais sobre o tato, e também porque tinha que, na minha perspectiva, não iria ter nenhuma possibilidade de falar em todas as secções, em todos os sentidos. Então houve esse conjunto de pequenos detalhes, de pequenas nuances que me foram chamando a atenção, e depois, então, eu canalizei mesmo para o tato, e também devo dizer que a pregadeira é um dos meus poemas preferidos em Adornos. Não é o único, mas gosto muito do poema Pregadeira, e depois com a situação das tapeçarias medievais e com o tato também, que a Anna Atherley fez um texto belíssimo sobre a tapeçaria. Eu comecei a ficar, digamos que, apaixonada pelo tato. Sim, mas é perfeitamente justificado, não é? E também a questão desse diálogo tão bom com a poética dos cinco sentidos, não é? O livro, o fato de que quem, né, escreveu sobre a tapeçaria que tematiza o tato ter sido Anna Atherley, uma referência tão importante, não é? Para Ana Marques Gastão, então acho que também é alguma coisa que conduz realmente o olhar para essa sessão do Adornos, e foi muito bom também todo o diálogo que você estabeleceu com La Dame à la Licorne e com a poética dos cinco sentidos. De facto, houve aqui, digamos que como um background que se foi construindo, que se foi tecendo, não é? Houve aqui circunstâncias que se tocaram, que eu também comecei a tecer, digamos assim, a minha interpretação sobre o rapto. Susana, temos duas perguntas, me avisa o Thales, aqui que está nos ajudando. Então, a primeira é da Cláudia Murim. Eu gostei muito da ideia do origami. Associando o corpo que escreve com o origami, você pensa que a poesia da Ana Marques Gastão teria um volume, um corpo que se dobra sobre si mesmo? Obrigada, Cláudia. Eu arriscaria dizer que a poesia de Ana Marques Gastão, toda ela se dobra sobre si mesmo, e não unicamente um único volume, embora eu deva confessar que conheço a obra de Ana Marques Gastão, mas em profundidade, eu ainda preciso de mais tempo, mas eu estou quase crente e segura de que toda a poesia de Ana Marques Gastão acaba por ser um origami, acaba por ser um corpo que se dobra sobre si mesmo. Não só um volume, mas toda a sua obra. Muito bem. Passamos à próxima, do Sérgio Nazar Davi. A Susana vê alguma relação de Adornos com o poema Os Cinco Sentidos de Garrett? Não tinha pensado nessa relação, Sérgio, muito obrigada pela pergunta.
teria que pensar um bocadinho mais e teria que me recordar dos detalhes dos 5 sentidos de Garrett. Poderá haver alguma relação, e não só com os cinco sentidos de Garrett, até porque os 5 sentidos são nomeados em outras situações, em outros poetas. Mas poderá haver. Eu confesso que neste momento teria que olhar novamente para os 5 sentidos de Garrett, porque estou mesmo muito focada nos sentidos de Adornos, mas poderá haver alguma relação, sim. No entanto, deixe-me só acrescentar, se é possível, no entanto, e agora o cérebro começa a registar, no entanto, a questão também de Adornos, de Ana Marques Gastão e dos 5 sentidos, digamos que não se define unicamente pelos 5 sentidos, como eu tive oportunidade de referir levemente. Há um 6º sentido nítido, pelo menos para mim é nítido, um 6º sentido em Adornos, e que de facto é a busca da dobra do corpo em si mesmo. Uhum. Sim, acho que essa é uma excelente relação, né, entre esses. Eu fiquei pensando também, eu me lembrei do Garrett e fiquei pensando, né, e há ali no Garrett, de certa maneira, ir abrindo espaço para chegar ao corpo em si mesmo. A Adriana Gonçalves da Silva diz excelente, Suzana. E Orlando Amorim. Professora Suzana, o rapto parece fundir os sentidos próprio e figurado da palavra roubo e arroubo nas faces externa e interna da pele. É possível ver assim? Obrigada, Orlando, pela pergunta, excelente. Eu penso que sim, eu penso que é possível. E se estiver interessado em saber um pouco mais sobre esta ideia do rapto e da pele e também da ligação, porque também foi um detalhe foi um detalhe do qual eu gostei muito, esta ligação entre a pele e o tato, não é? Eu não tinha pensado antes que a pele, se não houver tato, é como se não funcionasse. É a tal ideia de impresença que eu referi. Então, eu estava a dizer que há o livro que eu também referi, de Michel Serres, que é excelente na perspectiva também que permite na abordagem à ideia do rapto interno, externo e ainda na conjunção que se estabelece entre pele e tato. E pensar toda essa relação entre interioridade e exterioridade que vai se estabelecer para nós mesmos, né? E que eu penso no humano por meio da pele, né? A pele é esse meio, é esse interstício, não é? Desse contato. É isso mesmo, Mónica, é isso mesmo. E também e este é um privilégio de quem pode ler, não é? E pode fazer reflexões acerca do que lê, porque de facto eu devo confessar que antes de me dedicar a Adornos, eu não tinha a noção de que de facto a pele e o tato, não é? Porque para mim agora funcionam juntos, coexistem. Portanto, eu antes de mergulhar em Adornos, eu não tinha a consciência da importância quer da pele, quer do tato, não é? E isso foi para mim, ou essa foi para mim uma descoberta fantástica, porque, e de novo, volto a dizer o mesmo, eu acho que nos focamos muito, por exemplo, no sentido da visão, e não estou a desmerecer, porque todos são importantes, mas de facto esta descoberta da relação entre pele e tato e do quão importante é o tato, é o toque, se pensarmos
em tempos de pandemia, eu não queria falar nisto, mas pronto, se pensarmos no contexto pandémico, quão importante é o tato, o toque, e quanta falta sentimos do toque e do tato. Portanto, como eu já disse, foram um conjunto de circunstâncias e de aprendizagens e de realizações, de concretizações de realidades que me levaram a focar exatamente no rapto e no tato. Muito bem, muito obrigada, Suzana. Última colocação, seria muito interessante também nós pensarmos, já você sugere isso, mas o próprio título, o rapto e a ideia da peregrinação, né? Então, esse movimento, né? E agora você nos falando o rapto do tato que houve com a pandemia, não é? Isso é uma fatia de mundo que nos é tirada, não é? Uma fatia de conhecimento, de experiência que nos é tirada. É isso mesmo, Mónica. E quando pensamos isoladamente em o rapto, automaticamente pensamos em movimento. Não é? Automaticamente o movimento está inerente à ideia de o rapto. Para o tato também tem que haver movimento. Então, como também referi, há muitas opções, há muitas peregrinações, há muitos fios que se cruzam, voltam a cruzar, e eu acho que esse é o desafio deste livro, Adornos, de Ana Marques Gastão. Nada fica esgotado. Eu acho que só consegui levantar uma pontinha, e através de uma pontinha nós encontramos mais e mais numa peregrinação quase sem fim. Sim. Temos o Orlando Amorim agradecendo, muito obrigado. Pensei em Le Ravissement de Stein, de Marguerite Duras, em que rapto e arrebatamento se confundem. Exatamente. A tal opção do êxtase, do maravilhamento, que eu só toquei muito ao de leve. Exatamente, é isso mesmo, Orlando. Temos mais perguntas ou comentários? Tem a Cláudia Amorim, parabéns a Suzana pela intervenção. Obrigada, Cláudia, é um prazer. Então, bem, muito bem. Então, Suzana, puxando Orlando, esse já comentamos, Suzana já comentou. Bem, puxando o fio, não é, da sua última colocação sobre ter levantado ali alguma coisa desse livro, mas eu tenho certeza que fica um convite à leitura, ao pensamento sobre o Adornos e também sobre toda a obra da Ana Marques Gastão. Eu aproveito para anunciar e convidar, né, a todas as pessoas que nos assistem, e claro a você, Suzana, que estejam conosco na próxima segunda-feira, às 2h, não é? Nós teremos a presença da Ana Marques Gastão para uma entrevista, um encontro conosco. Eu vou ter o prazer de entrevistá-la junto com a Cláudia Amorim, e tenho certeza que vai ser muito bom voltarmos a ela depois dessa leitura tão sensível, tão bonita da Suzana. Obrigada. Se você gostar, nós temos mais algum comentário? Deixa eu dar um tempinho ao público, se houver mais alguma coisa. Não, de facto, ler Adornos foi para mim, eu posso acrescentar um pouquinho aquilo que a Mónica acabou de referir, é uma aprendizagem muito grande e muito valiosa. Às vezes pensamos, os sentidos, a visão, a audição, o olfato, mas quando de facto temos a possibilidade de nos encontrarmos, e agora eu puxo a brasa para a minha sardinha, com a poesia, a aprendizagem, a reflexão, os caminhos que nos são abertos são incrivelmente enriquecedores, e eu devo confessar que eu aprendi muito na leitura de Adornos, nas pesquisas que Adornos me foi conduzindo,
e aconselho vivamente e desafio, porque é um desafio, a leitura de Adornos e da obra de Ana Marques Gastão, como a Mónica já referiu. Estaremos então com ela para nos aproximarmos um pouco mais na segunda-feira. A Conceição Guimarães, Suzana, ainda estou impactada pela apresentação, por isso não faço perguntas. Parabéns. Obrigada, Conceição. Ô, Sérgio, eu é que agradeço o convite, foi realmente um presente, não é? Estar nessa mesa. Pena que nós não tivemos o José Cândido Oliveira Martins, mas a Suzana nos deu um fim de tarde, uma noite realmente deliciosos, não é? Obrigada. Com essa leitura tão bonita e tão preciosa do Adornos. Suzana, você gostaria de se despedir, dizer últimas palavras ao nosso público? Então, as minhas últimas palavras é um agradecimento muito caloroso, muito especial à organização, também um agradecimento e um muito obrigada a você, Mónica, pela sua excelente mediação, muito obrigada pelas perguntas e pronto, aqui continuamos a peregrinação, seja por Adornos, seja pelo mundo. A peregrinação faz parte do ser humano e é por ela que devemos seguir também. Sim, com certeza. Muito obrigada, então, a você, Suzana, foi um prazer. Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada ao Thales, que nos ajudou cuidando de toda a parte técnica, não é? Nos deu uma tremenda segurança. Então, muito obrigada, com muito carinho e muito conforto. Exatamente. Obrigada a toda a diretoria da Abraplip, obrigada ao Sérgio, a toda a equipe mesmo que nos dão tanto carinho e também tanta segurança na participação nesse congresso. É uma alegria que, apesar de toda a distância, nós possamos estar juntos na Abraplip. Eu me despeço, então, de todos. Uma boa noite. Boa noite a todos. Obrigada.